Desde pequeno, meu refúgio sempre foi a bola. Mesmo quando o mundo parecia grande demais para mim, bastava uma bola e um espaço qualquer para eu me sentir no controle de tudo. Jogava com quem quisesse jogar, com quem topasse dividir aquele pequeno sonho que só eu parecia enxergar. Enquanto muitos buscavam caminhos mais seguros, eu acreditava que meus pés podiam me levar mais longe do que qualquer estrada. Era um desejo silencioso, mas forte. Um sonho que ninguém via, mas que me guiava todos os dias. Minha infância foi marcada por simplicidade e escassez, mas também por uma fé inabalável. Meus pais faziam o que podiam, e eu fazia o que amava: jogar. A cada dia, mesmo com calçados gastos e uniformes improvisados, meu amor pelo futebol crescia. Não havia promessa de futuro, só vontade de viver aquele presente intenso. Eu sonhava alto, mas tinha os pés no chão. E mesmo sem saber como, eu tinha certeza de que meu lugar não era ali para sempre. Eu precisava tentar. A decisão de sair de casa foi a mais difícil da minha vida. Era jovem, sem dinheiro e com mais dúvidas do que certezas. Mas algo me dizia que, se eu não tentasse, jamais me perdoaria. Peguei minhas poucas coisas e fui em busca de testes em clubes que mal sabiam meu nome. Dormi em lugares improvisados, comi o que dava e enfrentei o medo da rejeição. A cada não que recebia, eu me lembrava do porquê tinha começado. E isso bastava para continuar. Os primeiros testes foram duros. Técnicos frios, concorrência feroz, olhares que me atravessavam como se eu nem estivesse ali. Mas eu estava, e fazia questão de ser notado. Corria mais, me entregava mais, jogava com o coração. Mesmo assim, muitas vezes saía de cabeça baixa, tentando esconder as lágrimas. A rejeição era constante, mas nunca definitiva. Eu caía, mas levantava. Sempre. Lembro que em um dos testes, cheguei a pensar em desistir. Meu corpo doía, minha alma doía mais ainda. Já não sabia se era teimosia ou coragem o que me mantinha em pé. Mas algo dentro de mim insistia em continuar. Não era só sobre futebol. Era sobre provar que eu podia. Que minha origem não definia meu destino. Que o impossível só existia até o momento em que alguém decidia enfrentá-lo. Foi nesse estado de cansaço e esperança que consegui minha primeira chance real. Um treinador viu algo em mim e pediu para eu voltar no dia seguinte. Aquilo foi como um sopro de vida. Eu me agarrei àquela oportunidade com tudo que tinha. Treinei mais, observei mais, calei minhas dúvidas. Eu sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas naquele momento, percebi que não estava sozinho na minha luta. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim. E isso mudava tudo. Mesmo com a chance em mãos, nada era garantido. A estrutura era precária, os treinos eram duros, e a maioria ali queria a mesma coisa que eu: ser notado. Cada treino era um teste, cada toque na bola uma oportunidade de provar meu valor. Eu me entregava por inteiro, mas o olhar dos olheiros raramente parava em mim. Era como se minha presença fosse invisível. Aquilo me corroía por dentro, mas não me fazia desistir. Alguns garotos tinham agentes, outros vinham de famílias influentes. Eu tinha apenas minha vontade, minha garra e uma fé teimosa no meu potencial. Várias vezes fui colocado de lado, como se não fosse digno de participar dos coletivos principais. Mesmo assim, eu chegava mais cedo, ajudava a arrumar o campo e treinava até o último minuto permitido. Sabia que ninguém faria por mim. Se eu quisesse ser alguém, teria que cavar cada centímetro com minhas próprias mãos. A rejeição não doía só pela ausência de oportunidades, mas pelas palavras duras que às vezes vinham junto. Teve um dia que nunca mais esqueci. Durante um treino, após uma jogada mal executada, o técnico gritou alto na frente de todos: "Você nunca será um craque." Aquilo foi como uma facada no peito. Fiquei paralisado. O silêncio dos outros garotos foi ensurdecedor. Me senti exposto, humilhado, derrotado. Mas quando cheguei no alojamento naquela noite, em vez de chorar, algo dentro de mim se acendeu. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça, mas não como uma sentença, e sim como um desafio. Eu me olhei no espelho e prometi: um dia ele vai se arrepender de ter dito isso. A dor virou combustível. Comecei a treinar ainda mais, a estudar o jogo como nunca, a corrigir cada falha que via em mim. E assim, sem perceber, eu estava me transformando. Nos treinos seguintes, continuei sendo ignorado por alguns, mas não por todos. Um auxiliar técnico começou a me observar mais de perto. Ele não dizia muita coisa, mas me lançava olhares de aprovação quando eu fazia algo certo. Aquilo era pouco, mas bastava para eu continuar. A frase cruel do técnico ainda ecoava:
mas agora era apenas um lembrete do que eu não queria ser, mais um derrotado pelo sistema. Eu queria vencer, não por vingança, mas para mostrar que um garoto desacreditado também pode fazer história. Aquele grito, que parecia o fim, se tornou o ponto de virada. Enquanto alguns riam de mim, eu estava escrevendo meu próprio caminho, dia após dia, treino após treino. Ainda não sabia quando minha chance chegaria, mas tinha certeza de que, quando ela viesse, eu estaria pronto. E naquele momento, o impossível começava a perder força. A semana começou como todas as outras, cheia de treinos e incertezas. Eu seguia firme, mesmo ainda sendo preterido nos jogos principais. O técnico raramente me escalava e, quando fazia, era apenas nos minutos finais. Até que, de repente, uma sequência improvável de eventos virou meu destino de cabeça para baixo. O titular da minha posição foi suspenso. O reserva imediato se machucou durante o aquecimento. E lá estava eu, o descartado, sendo chamado para o banco de reservas. Sentei ali com o coração disparado. Não sabia se aquela seria minha única chance ou apenas mais uma frustração. O jogo começou difícil, tenso, e o placar seguia empatado. No segundo tempo, com todos nervosos e a torcida pressionando, o técnico me olhou e disse: "Vai aquecer." Meu corpo tremeu, mas minha mente ficou em silêncio absoluto. Era agora. Era tudo ou nada. Entrei em campo carregando o peso de todos os nãos que tinha recebido na vida. Nos primeiros minutos, tentei manter a calma, fazer o simples. Um passe certo, uma cobertura bem feita, uma movimentação correta. Mas algo dentro de mim dizia que aquela era minha noite. E então, aos 38 minutos do segundo tempo, recebi a bola na entrada da área. Dominei, girei e chutei com força e precisão. O silêncio da torcida durou um segundo eterno, até a rede balançar. O estádio explodiu. Eu tinha feito o gol da vitória. Eu tinha mudado minha história. Caí de joelhos no gramado, sem conseguir conter as lágrimas. Os companheiros vieram correndo, me abraçaram como se eu fosse o herói que ninguém esperava. Pela primeira vez, ouvi meu nome gritado nas arquibancadas. Não era mais o garoto que nunca seria um craque. Era o menino que entrou de última hora e decidiu o jogo. Aquela noite ficou marcada em mim como um renascimento. Foi o momento em que o mundo, enfim, me enxergou. Na volta ao vestiário, o técnico não disse nada, mas me encarou com um olhar diferente. Havia respeito ali. Talvez até arrependimento. Eu não precisava ouvir desculpas. Só precisava daquela chance, e eu tinha provado que estava pronto. A imprensa começou a comentar sobre o garoto improvável, os torcedores começaram a perguntar meu nome. Pela primeira vez, eu sentia que fazia parte. Que pertencia àquele lugar. Que meu sonho tinha deixado de ser invisível. Naquele dia, aprendi que a vida pode mudar em um minuto. Que tudo que parece impossível, às vezes, só está esperando o momento certo. O gol foi mais que um ponto no placar. Foi uma porta escancarada para o meu futuro. Eu dormi com o uniforme suado e o coração em paz. Porque, naquele campo, naquela noite, eu deixei de ser apenas uma promessa esquecida. E comecei a escrever meu nome na história. Depois daquele gol, minha vida nunca mais foi a mesma. No dia seguinte, meu nome estava nos jornais, nas rádios, em cada conversa de torcedor apaixonado. Era estranho caminhar e ser reconhecido por pessoas que antes nem sabiam que eu existia. O menino esquecido do banco agora era visto como esperança. A diretoria me chamou para uma conversa séria. Eu mal consegui dormir naquela noite, pensando no que poderia acontecer. Sentado na sala deles, com as mãos suadas e o coração batendo forte, ouvi as palavras que tanto esperei. Queriam me oferecer meu primeiro contrato profissional. Não era apenas dinheiro, era respeito, reconhecimento. Assinar aquele papel foi como carimbar o passaporte para uma nova fase da minha vida. Saí dali sem conseguir conter o sorriso. Liguei para minha família, e pela primeira vez, senti que tinha algo concreto a oferecer a eles. A torcida passou a me acolher de forma calorosa. Em cada treino, ouvia gritos de incentivo, pedidos de autógrafo, aplausos. Isso me dava força, mas também uma nova responsabilidade. Agora, eu precisava provar a cada jogo que não era apenas um acaso feliz. Os treinos ficaram mais intensos, e a pressão aumentou. Mas, estranhamente, aquilo me fazia bem. Eu tinha esperado tanto por esse momento, que estava disposto a aguentar tudo para não perdê-lo. A imprensa começou a acompanhar meus passos com atenção. Reportagens destacavam minha origem humilde, minha persistência, minha personalidade silenciosa e determinada.
Recebi convites para entrevistas, e aprendi a lidar com câmeras e microfones com o mesmo cuidado que tinha com a bola nos pés. Eu sabia que tudo aquilo podia acabar rápido, então fazia questão de manter os pés no chão. Queria crescer, mas sem me perder no caminho. Com o contrato assinado, mudei para um lugar melhor, comprei meu primeiro par de chuteiras profissionais e ajudei minha família como sempre sonhei. Cada pequena conquista era uma lembrança viva de onde eu tinha saído. E isso me impedia de relaxar demais. Eu treinava todos os dias como se ainda fosse o garoto invisível tentando provar seu valor. Porque, no fundo, eu sabia que o futebol é feito de momentos. E eu queria fazer o meu durar. Naquele clube, passei a ser escalado com frequência, sempre entrando no segundo tempo. Mas agora com expectativa, com olhares atentos. A confiança do técnico ainda era contida, mas eu percebia que ele me via com outros olhos. Aos poucos, fui me consolidando. E percebi que o verdadeiro jogo começava ali. Já não era sobre ser descoberto, era sobre permanecer. E eu estava disposto a dar tudo de mim para merecer cada segundo em campo. Aquela temporada começou como um teste de fogo. Eu já não era apenas uma promessa, agora todos esperavam algo de mim. Cada jogo era uma oportunidade, mas também uma cobrança. Me concentrei como nunca, treinei em dobro, estudei cada adversário. Sentia que aquele era o meu momento. E não podia deixar escapar por nada. Logo nas primeiras rodadas, comecei a ganhar espaço. De reserva pontual, passei a ser titular em jogos importantes. Meu desempenho era consistente, e minha confiança crescia a cada partida. O time passou a jogar comigo, e eu passei a jogar com eles. Já não era um estranho no elenco. Era parte do grupo, parte da estratégia, parte do sonho coletivo. Marquei gols importantes, dei assistências decisivas, e acima de tudo, joguei com alma. Em campo, eu deixava tudo. Cada dividida era uma chance de mostrar quem eu era. Fora de campo, mantinha minha rotina simples, sem excessos. Eu sabia que muitos jovens se perdiam quando a fama chegava cedo. E eu queria ser diferente. Queria ser lembrado não só pelo talento, mas pela entrega. Ao final da temporada, começaram os comentários. Diziam que eu era uma das maiores revelações do campeonato. Meu nome aparecia ao lado de jogadores que eu só via pela televisão. Fui convidado para eventos esportivos, recebi homenagens e até propostas de novos patrocinadores. Mas o que mais me marcou foi o reconhecimento dos meus companheiros. Eles me respeitavam. E isso valia mais que qualquer troféu. Quando recebi o prêmio de revelação, fiquei em silêncio por alguns segundos. Vi minha trajetória inteira passando diante dos meus olhos. O menino ignorado, o grito cruel do técnico, a chance improvável, o gol salvador, tudo fazia sentido agora. Segurei o troféu com força, não como um fim, mas como um novo começo. Aquilo era prova de que o impossível pode acontecer quando a gente não desiste. Mas eu sabia que a jornada estava só começando. Já não bastava ser uma revelação. Agora, eu precisava me firmar entre os melhores. As portas estavam se abrindo para voos maiores. E embora o medo tentasse me visitar em noites de dúvida, havia uma voz mais forte dentro de mim. Ela dizia: "Você está pronto." E eu acreditava. Porque tudo que conquistei até ali foi com suor, dor e fé. E eu não tinha planos de parar. Após aquela temporada marcante, as propostas começaram a surgir. Alguns clubes maiores demonstraram interesse, e meu empresário me explicou o que aquilo significava. Era a chance de sair do cenário regional e provar meu valor em um nível mais alto. Eu fiquei dividido. Tinha criado raízes, ganhado respeito, mas sabia que precisava crescer. Era hora de voar mais alto. Com o coração apertado, aceitei o desafio. A mudança foi intensa. Tudo era maior: o clube, a estrutura, os estádios, a pressão. Eu era só mais um entre muitos que também queriam se destacar. Nos primeiros dias, senti medo de não estar à altura. Mas toda vez que isso surgia, eu lembrava de onde tinha vindo. Lembrava do grito cruel que um dia me feriu e agora me impulsionava. Eu não tinha chegado até ali por acaso. E não seria agora que iria recuar. Tive que reconquistar espaço desde o início. Os treinos eram mais duros, o nível técnico muito superior. Mesmo com o status de revelação, ninguém ali me dava moleza. E isso foi bom. Me forçou a crescer, a evoluir, a me reinventar. Ouvir críticas construtivas, entender que talento não basta, que disciplina é o que sustenta uma carreira. Passei a ver o futebol com outros olhos. Mais maduros. Mais atentos. O início foi tímido. Alguns jogos no banco, poucos minutos em campo.
Mas quando a oportunidade surgiu, eu estava pronto. Entrei, fui decisivo, e comecei a ganhar espaço. Os torcedores ainda estavam desconfiados, e com razão. Mas meu futebol falava por mim. A cada partida, mostrava um pouco mais da minha essência. Aquilo que não se ensina: vontade, entrega, verdade. A imprensa nacional começou a prestar atenção. Reportagens sobre minha trajetória voltaram a circular, agora com mais força. Meu nome aparecia entre as promessas do campeonato, e minha postura dentro e fora de campo era elogiada. Eu mantinha o foco, evitava distrações, e agradecia por cada dia. O sonho estava se transformando em realidade, mas eu sabia que bastava um deslize para tudo desabar. Por isso, vivia cada dia como um novo começo. Estar ali me fez entender o quanto é importante saber de onde a gente veio. Porque quando a pressão aumenta, quando as dúvidas surgem, é isso que te mantém de pé. Eu seguia avançando, degrau por degrau, sabendo que nada viria fácil. Mas tudo que é construído com dor e paciência tem raízes mais fortes. E eu estava apenas começando a entender o tamanho da minha missão. O melhor ainda estava por vir. Nem tudo foi brilho. Depois de um início promissor, veio o baque. Em um jogo decisivo, levei uma pancada forte e senti a perna travar. Na hora, tentei continuar, mas o corpo não respondeu. O diagnóstico foi claro: lesão muscular, semanas fora. Aquilo me derrubou. Não pela dor física, mas pela angústia de ver tudo que construí sendo ameaçado pelo imprevisto. Eu me perguntava: será que vão lembrar de mim depois disso? O período de recuperação foi solitário. Fisioterapia, dores constantes, e a cabeça girando. Enquanto o time seguia jogando, eu assistia tudo de longe, tentando não me afundar em insegurança. A imprensa já especulava que eu era só mais uma promessa que não vingaria. Aquilo doía, mas me dava forças. Transformei cada crítica em motivação. Trabalhei em silêncio, com disciplina e fé. Sabia que precisava voltar melhor do que antes. Quando fui liberado para treinar com bola, o medo ainda estava lá. Medo de me machucar de novo, de não render como antes, de decepcionar quem acreditava em mim. Mas fui reaprendendo a confiar no meu corpo, no meu jogo, em mim mesmo. Os primeiros treinos foram duros. Errava passes simples, perdia tempo de bola. Mas ninguém percebeu a luta que era apenas estar ali. Cada passo dado era uma pequena vitória. Aos poucos, voltei a ser relacionado. No primeiro jogo, fiquei no banco. No segundo, entrei por alguns minutos. E então, em uma noite fria, fiz meu primeiro gol após a lesão. Corri como se tivesse quebrado correntes invisíveis. Olhei para o céu e agradeci por não ter desistido. Os aplausos vieram, assim como os abraços dos companheiros. Aquilo não era só futebol. Era vida. Era resistência. Era fé posta à prova. Mesmo com a recuperação, as críticas não cessaram. Alguns diziam que eu havia perdido explosão, que não era mais o mesmo. Mas quem é o mesmo depois da dor? Eu havia mudado, sim. Estava mais consciente, mais maduro, mais inteiro. Aprendi a lidar com as vozes externas sem deixar que calassem minha voz interior. Aquela que dizia que eu ainda tinha muito a entregar. Que minha história estava longe do fim. Superar aquela fase foi uma das maiores conquistas da minha vida. Porque me ensinou a respeitar meus limites sem deixar de desafiar meus medos. Entendi que não se trata apenas de talento, mas de como você reage quando tudo parece ruir. E eu escolhi reagir com coragem, com humildade, com perseverança. Porque só quem já esteve no fundo sabe o valor de cada passo dado rumo à luz. Mesmo com o gol na volta, eu ainda não era o mesmo. A confiança oscilava, e dentro de mim, a dúvida insistia em aparecer nas horas mais silenciosas. Eu sorria, mas às vezes me sentia perdido. Era como se eu estivesse tentando reencontrar o jogador que fui. Mas aprendi que ele não existia mais. O que existia agora era alguém diferente, forjado na dor e na espera. E isso também era força, só que de outro tipo. Voltar a ser titular foi um processo. Treinava em silêncio, observava, esperava. Cada coletivo era um teste, cada minuto em campo, uma chance de mostrar que eu podia estar ali. Comecei a dar assistências, depois vieram os gols. Não eram muitos, mas eram decisivos. A comissão técnica notou. Os números começaram a me proteger novamente. Mas mais do que os números, era minha entrega que me colocava de volta na disputa. No segundo turno do campeonato, ganhei uma sequência como titular. Foram partidas intensas, em que joguei como se cada uma fosse a última. Corri, lutei, vibrei,
e deixei tudo em campo. O respeito dos torcedores voltou com força. A torcida gritava meu nome como antes, talvez até mais forte. Não era mais pela promessa. Era pelo exemplo. Por tudo que enfrentei e ainda assim permaneci de pé. Isso unia a arquibancada a mim de forma diferente. Na reta final da temporada, tive minha melhor sequência. Marquei em jogos grandes, desequilibrei partidas difíceis, ajudei o time a subir na tabela. A imprensa voltou a me elogiar, mas agora com outro tom. Falavam da minha maturidade, da resiliência, da capacidade de me reinventar. Eu não era mais apenas um jogador promissor. Era alguém com história, com alma, com entrega verdadeira. Isso faz diferença em campo. E fora dele. No último jogo da temporada, marquei um gol e dei uma assistência. Saí ovacionado. E foi ali, no vestiário, ainda suado e exausto, que meu empresário me mostrou a mensagem no celular. Um grande clube do país queria me contratar. Estavam impressionados com minha reta final. Com a forma como eu tinha voltado mais forte. O convite era real. E eu, enfim, estava pronto para dar o maior salto da minha carreira. Assinar aquele novo contrato foi a confirmação de tudo que eu sempre acreditei. Que talento é importante, mas caráter sustenta o que o talento começa. Que as quedas fazem parte. Mas que levantar com dignidade é o que marca a diferença. Eu deixava para trás o garoto desacreditado e me tornava, com orgulho, um jogador pronto para brilhar em alto nível. E o destino ainda tinha planos maiores para mim. A adaptação ao novo clube nacional foi rápida. Me integrei ao elenco, conquistei a confiança da comissão técnica e da torcida, e logo me tornei peça fundamental no time. A pressão era outra, o ambiente mais competitivo, mas eu estava pronto. Joguei com regularidade, mantive boas atuações e tive minha melhor temporada em números. Me sentia, enfim, no meu auge. E foi nesse cenário que uma proposta internacional chegou até mim. Era uma daquelas oportunidades que mudam tudo. Um gigante da Espanha, referência mundial, queria me contratar. Quando ouvi o nome do clube, fiquei em silêncio. Era grande demais, era sonho demais. Tive que me lembrar de quem eu era. Do menino desacreditado, do banco esquecido, do grito cruel do técnico que tentou me limitar. Agora, eu estava sendo chamado para vestir uma camisa histórica, diante dos maiores palcos do futebol. A negociação foi rápida. Eles me queriam de verdade, e meu empresário não mediu esforços para fazer acontecer. Quando assinei o contrato, minha mão tremia. Não era apenas sobre mudar de país, aprender um novo idioma ou enfrentar craques que só via pela televisão. Era sobre fechar um ciclo. Sobre mostrar que tudo valeu a pena. Que a dor, o esforço, o silêncio, os nãos, tudo tinha me preparado para aquele momento. Chegar na Espanha foi como começar uma nova vida. A estrutura, a intensidade dos treinos, o peso da camisa. Mas eu me sentia em casa. Porque dentro de mim, ainda estava o garoto do interior que amava a bola acima de tudo. Estreei em um jogo difícil, e joguei bem. Depois vieram os gols, as assistências, os aplausos. E então veio o reconhecimento global. Meu nome começou a circular entre os grandes. E, mais uma vez, a emoção tomou conta. Olhei para trás tantas vezes nesses dias. Lembrei dos dias em que pensei em desistir, das noites mal dormidas, das críticas, das dores físicas e emocionais. Mas também lembrei do olhar da minha família, do apoio silencioso dos que acreditaram, e da minha fé inabalável. Percebi que o craque que um dia disseram que eu nunca seria, estava ali. Em campo. Em paz. Em plenitude. E acima de tudo, inteiro. Hoje, sou grato até pelo técnico que gritou comigo. Porque sem aquele grito, talvez eu não tivesse me superado tanto. Talvez eu não tivesse sentido tanta raiva que virou força. Nem tanta dor que virou resistência. Minha história não é só sobre futebol. É sobre lutar, cair, levantar e continuar. E se alguém me perguntasse o segredo, eu diria: acredite quando ninguém mais acreditar. Porque, às vezes, a única voz que você precisa ouvir é a sua.